8 insights que você aprendeu no DDC 2023. Primeiro, não pense apenas no dinheiro. Na minha palestra eu falei como se tornar um corretor inesquecível. E aí eu trouxe 3 cases. E aí eu vou falar para vocês aqui do coração o que me tornou um corretor inesquecível. O que me tornou o corretor inesquecível e a dica que eu posso passar para vocês é o dia que eu comecei a não pensar só no número e no dinheiro, Ju. Sim. Porque eu era motivado em levantar, ir para o escritório e fazer com que a pessoa comprasse uma casa dessa. Mas sem se importar muito com a pessoa. Eu só queria fazer a venda dessa casa. Eu não tinha um propósito claro. Quando caiu a ficha que para vender essa casa eu precisava de coração ajudar uma família, ajudar uma pessoa, eu acho que fez toda a diferença. Quando você tem um propósito, quando você só não se importa só com números, você se importa com a pessoa que está atrás daquele número. Exatamente. E que é uma família, e que muitas vezes ela não consegue um financiamento porque ela não tem renda, e às vezes a gente precisa orientar essa pessoa. Quando eu entendi que propósito fazia muito mais sentido do que dinheiro, isso me despressionou, isso fez com que as minhas vendas destravassem. Segundo, transformação na educação imobiliária. Foi o que eu vejo é o seguinte, a profissão corretor de imóveis, ela está vivendo um momento que a gente viu ali para o corretor de investimento. A gente viu ali o mercado de educação financeira viver ali um movimento muito grande e ser valorizado, ser reconhecido e ter ali vários escritórios associados. Só que nasceu todo esse movimento justamente da formação. Top. De vários cursos que nasceram através de diversas empresas e de diversos influencers, diversos movimentos que tiveram, né? A gente pode citar aqui, né? Gustavo Cerbasi, lá há muito tempo, Natália Arcuri, o Primo Rico e tantos outros que trouxeram formação, informação, conteúdo para aquele que queria se profissionalizar como aquele corretor de investimento e para aquela pessoa que queria investir o seu dinheiro, para aquela pessoa que tinha um capital, que ela trabalhava um tempo e não sabia exatamente como fazer, porque ela ficava simplesmente vinculado ao gerente do banco e a se autodesenvolver. Tipo, tenho pouca opção ali, nem sei pra onde eu vou, porque nunca me ofertaram algo diferente. Perfeito. O corretor hoje, eu faço esse paralelo dizendo o seguinte: houve uma transformação muito grande de plataformas, houve uma transformação muito grande nas redes sociais e isso foi evidenciado na pandemia. Nunca se valorizou tanto o lar, nunca se valorizou tanto uma casa onde você convive, onde você passa com a sua família. A pandemia evidenciou isso muito forte. E aí, todos esses movimentos, né, que você acabou de comentar alguns, né? Poxa, o Ricardo Martins, né? O Fábio N lá no corretor, né? Máquina de vendas, tantas escolas que existem que trouxeram essa formação. E a gente está aqui para trazer isso também, para contribuir. E o que eu vejo de grande diferença que eu gosto de evidenciar, nós estamos aqui na mesa com todas as pessoas que operam no dia a dia de uma imobiliária. Boa. Real, né? Real. Eu vivo e eu respiro a operação com corretor, com corretora, com administrativo, com financeiro há 9 anos na imobiliária e 7 anos no mercado com financiamento imobiliário. Então, 15 anos dentro do mercado imobiliário. Por isso você tá... Terceiro, aposte na humanização. Certo. Quando o Rafa fala da dica de sobre a captação, ele fala sobre não pensar só na venda, né? O Eduardo, quando dá a dica de negociação, ele fala para você entender a necessidade da pessoa. Então, quando você consegue concluir um fechamento, e quando eu falo do meu pós-venda, eu falo depois que a pessoa decidiu comprar, que você fechou o negócio comercial, é lembrar que tem uma pessoa ali. Então, humanização, né? As pessoas estão comprando por uma necessidade. As pessoas, elas querem ser bem atendidas. Então, humanização e acompanhamento. Você não deixar aquela... pós-venda, né, Ju? Exatamente. Então, humanização e acompanhamento, para mim, são coisas essenciais para qualquer tipo de atendimento. E o pós-venda, ele é um atendimento, né? Aqui quando a gente fecha um negócio, tem o processo de financiamento, que às vezes, para quem não conhece, parece muito angustiante. Então, você acompanhar o processo com a pessoa, deixar ela sempre atualizada do que está acontecendo, traz segurança, conforto e faz que a experiência seja tranquila. E Ju... Quarto, uma dor real do mercado imobiliário. E uma coisa muito legal é que veio da necessidade de uma imobiliária
de uma operação Top. prática. Então, na pele... Não é guru. Não é alguma coisa que, né, a gente tira da cabeça, fala, eu vou fazer isso, ver se dá certo. Não. É uma dor prática que a gente tinha na imobiliária, de falta de pessoas, falta de empresas que dessem treinamento para essas pessoas, falta de tempo, né, nas próprias imobiliárias. Eu acho que a gente fala muito lá no Escola de Corretores do como a operação consome as pessoas, e aí não, né, você fica tão imerso na operação que você não consegue dar atenção ao seu colaborador, ao seu gestor, né, E às vezes a muitos imobiliária nem diretores. tem esse treinamento, cara. Tipo, a imobiliária não tem treinamento, não dá treinamento, não dá palestra, a imobiliária E não não dá- oferece nada pro cara melhorar e cobra resultado, cobra venda. Exatamente. Ah, Não- faz a venda, faz a venda. Isso. Então, é uma coisa muito legal que, assim, saiu de uma dor de uma imobiliária real, né? Que há 35 anos atua no mercado, que deve ser a dor de quase todas as imobiliárias reais, né? Do país e do mundo, que é a falta de treinamento da galera, de uma profissão que é bem antiga. Então, surge daí esse movimento muito bacana de educação no mercado imobiliário. Top. Quinto, a educação transforma. Comentar de alguns corretores, né? Que até ficavam meio resistentes a participar, né? Porque tem muitos anos, às vezes acho que não precisa, E né? mudar é difícil. Eu já Santo de sei. casa não faz E- milagre. Exatamente, foi utilizada mudar essa é frase. difícil, né? E Mudar é depois você ouvir que saí de lá, voltei pro meu campo, né? Fui pra campo, fui pra rua e vi que 90% já foi utilizado assim logo de cara. Então isso é muito legal até pros resistentes, né? Então quem foi empolgado ficou super feliz e quem foi resistente ficou super feliz também. Top. Todos saíram transformados, né, Sim, Ju? com Todos saíram certeza. transformados para melhor. Isso Com é legal, certeza. mais Legal, legal. legal. Tra- Bom, Sexto, a era digital. Ó, eu acho que a gente está passando por uma transformação, né? De 5 anos para cá, houveram muitas plataformas digitais entrando no mercado, a gente teve muita imobiliária sendo inovada e digitalizada, então a gente precisa correr atrás, né? O corretor precisa correr atrás, precisa ir para cima para não ficar para trás, para não ficar obsoleto, Boa. né? Como o nosso celular que a gente troca a cada 2, 3 anos, né? A corretagem é muito dinâmica, então se atualize para não ficar para trás. show de bola. Sétimo, o treinamento gera resultado. Base nessa sua fala, Rafa, que é assim, quando a gente começou, a gente não tinha uma noção real do que esse movimento traria. Verdade. Então, a gente foi ali um movimento para cliente, para proprietários, quando nasce a primeira edição, e a pandemia nos obriga a ir para o digital, nos obriga a fazer a dar continuidade ao que tinha se iniciado. Mas a gente não tinha uma clareza no começo do que a gente conseguiria melhorar. E eu acredito que o primeiro movimento que a gente faz é o movimento da porta para dentro. Porque a gente entrega tanto o treinamento como o conhecimento para os nossos times. Então a gente faz esse movimento da porta para dentro e a gente começa a ouvir feedbacks de pessoas que estão aqui nessa live, que trabalham com a gente. Pô, vocês são que- bons, vocês sabem fazer isso. Não, e não só vinculado à nossa pessoa, vinculado a eles mesmo. Legal. Como? Isso me ajudou a alugar mais. Na prática, né? Na prática, isso me ajudou a ter uma leitura maior. Poxa, hoje eu tô conseguindo entender que eu tô com um cliente numa etapa e não numa outra. Eu tô conseguindo gerenciar melhor. E aí, corretores, e tanto na locação como na venda, tendo um resultado recorde. Sim. E as pessoas virando e falando pra gente assim, o que aconteceu que você fez esse resultado que você nunca fez? Verdade. E aí vem o feedback. Eu participei desses treinamentos. Sim. E esse A Jéssica, treinamento pô. me Jéssica, fez... atendente É um de locação, exemplo. quebrou um recorde histórico dela própria lá. O time quebrou um recorde histórico. A gente tem Exatamente. aluno, eu tenho aluno de mentoria lá em Minas Gerais. Falou, poxa, me ajudou muito, professor tal. A gente fez ainda por conta disso. Que legal, né? A gente saber que, o treinamento gerou resultado, né? E aí, Oitavo, se aprimorar é essencial. Eu falo pra eles, né? Não precisamos saber tudo, mas temos que saber um pouquinho de cada coisa, né? Então a gente troca muita informação aqui e a oportunidade de ter um curso, de participar, de se aprimorar é sempre importante para que ele consiga sempre atender melhor as pessoas. Então, como eu conheço todo o processo do cliente, né? Como a gente frisou aqui, eu iniciei na Carisma como uma atendente e eu tenho uma jornada muito longa, eu entendo que esse cliente ele vem bem
cru, assim, pra nós, né? Então, ele passa por uma atendente telefônica e logo após ele é encaminhado para um corretor. Esse cara que vai pegar essa pessoa para atender, ele tem que trazer conforto para ela. Sim. Ele tem que dar confiança para ela. E você não consegue passar confiança se você não confia em você mesmo. Verdade. O que te traz confiança é você ter propriedade naquilo que você fala. E você só vai ter propriedade quando você, de fato, aprender as coisas. Gostei, top, hein, ó. Então, assim, buscar conhecimento é de fato muito importante. Eu divido aqui com a equipe, né, todos os dias. Eu falo pra eles, é importante estar aqui porque aqui a gente está trabalhando. Então, aqui rodam informações o dia inteiro, né? Então, houve um pouquinho de financiamento, houve um pouquinho de consórcio, houve um pouquinho de inventário, surgem dúvidas. E se a pessoa não está nesse ambiente, né, não tem a oportunidade de estar, ela tem que buscar, né? Exatamente. Aquilo que o Leandro falou. E eu acho também, né, Ju, que assim, o cliente não tem obrigação nenhuma de saber o passo a passo das vendas. Zero. Né? Ele não tem obrigação nenhuma de ter todos os procedimentos na ponta da língua e nem deve. Sim. Mas quem precisa saber de todos os procedimentos, quem precisa estar na ponta da língua, cada etapa que aquele cliente vai passar é o corretor, né? Então, um corretor preparado que sabe de cada etapa, ele já prepara o cliente para a etapa seguinte. E a venda fica muito mais confortável, né, Com Ju? certeza. A venda fica muito mais Leve, fácil, mais leve. leve, né? Exatamente. A pessoa não se sente pressionada. Tem muito corretor que pressiona, que pede demais a venda. E aí acaba até espanando, né? Quantas as vendas não foram perdidas já por corretores que forçaram demais, Sim. talvez por falta de informação, ou que jogaram pro cliente uma responsabilidade que é sua, corretor. Inscreva-se para mais vídeos como este.